Olá, amigos do Sicredi Biraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Se tem algo que faz a diferença no resultado da sua lavoura, é entender o clima de forma antecipada. E é isso que a gente preparou para você. Eu sou a Desirê Brant, sou meteorologista e sócia executiva na Notus, em parceria com o Sicredi Biraiaras RSMG. Bom, a última safra de verão foi desafiadora em grande parte das áreas produtoras do Brasil. Isso porque, na ocasião, tínhamos um Laninha como fenômeno vigente. Isso trouxe um atraso significativo da chuva para a porção central do Brasil. E o sul do país foi durante o último verão que sentiu de forma muito clara os efeitos do fenômeno Laninha. A chuva ficou abaixo da média histórica. Agora, o cenário é completamente outro. Temos um El Niño no Oceano Pacífico. De acordo com o mapa que eu trago aqui para vocês de anomalia da temperatura da superfície do mar, claramente observamos o Pacífico mais aquecido em sua porção equatorial, ou seja, temos um El Niño instalado no Pacífico. E de acordo com o último relatório do NOAA, o El Niño vai permanecer ao longo dos próximos meses. E observando ali no detalhe do nosso gráfico de probabilidade, chegamos a 100% de probabilidade, e ainda no trimestre de janeiro, fevereiro e março, essa probabilidade ainda fica em torno dos 98%. Ou seja, o El Niño, de acordo com o relatório do NOAA, permanece nos próximos meses e ainda sentiremos os efeitos do fenômeno, pelo menos ao longo do primeiro semestre de 2027. Os efeitos, historicamente, são muito conhecidos: risco de seca para o Nordeste e parte da região norte do Brasil. Para o Sudeste e o Centro-Oeste, fica o risco de irregularidade da chuva. Não é ausência, é irregularidade. E ainda com risco para o surgimento de ondas de calor. E enquanto isso, na região sul do Brasil, o risco fica para o excesso de chuva. Bom, quanto à sua intensidade, o mesmo relatório do NOAA aponta para um fenômeno que vai se tornar ainda muito forte até o fim do ano. Há cerca de 63% de probabilidade durante o trimestre de novembro a janeiro de ser um fenômeno muito forte, e isso o coloca entre os maiores eventos da história, desde 1950. Então, vamos ao que interessa, vamos ver agora o que é que os modelos de previsão de chuva estão sinalizando para os próximos 6 meses no Brasil. Então, começando pelos mapas com a previsão de chuva, claramente observamos que os próximos meses terão a chuva ganhando cada vez mais força na região sul do Brasil. E na parte de baixo da nossa tela, temos a anomalia de chuva, o quanto ela fica acima ou abaixo da média histórica. Em azul, acima, ou seja, nitidamente o sul do Brasil terá a chuva acima da média histórica. E não para por aí. No último trimestre do ano permanece o mesmo cenário, chuva bem volumosa na região sul do Brasil e ultrapassando facilmente a média histórica. Também tem previsão de chuva acima da média entre o Sudeste e o Centro-Oeste, só que essa chuva ela pode ser mal distribuída ao longo do período. Pode chover em pouco tempo, depois abrir uma janela de tempo mais seco, subir a temperatura. E por falar em temperatura, eu também trouxe os mapas de temperatura e claramente dá para ver que o calor vai tomar conta de grande parte do Brasil. Grande parte, não todo ele, porque justamente na região sul do Brasil, o mapa de anomalia de temperatura mostra que a temperatura vai ficar abaixo da média histórica, sobretudo no Rio Grande do Sul. E isso é por conta de entrada de ar polar? De forma alguma. Outubro e novembro, que é o grande destaque aqui dos nossos mapas, mostra que vai fazer bastante calor em grande parte do país, e no sul do Brasil a chuva fica abaixo da média histórica, e isso é simplesmente pela expectativa de uma chuva volumosa e persistente na região sul do Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês de forma mais detalhada através dos nossos gráficos de chuva e de temperatura, começando pelo gráfico de setembro e outubro, para a região, onde as barrinhas representam a previsão de chuva, a linha azul é a temperatura mínima e a temperatura máxima, representada pela linha alaranjada do nosso gráfico. E olhando para esse gráfico, o que não falta é chuva. Então, continuamos com a chuva com bastante frequência, com grandes acumulados. Isso vai deixando o solo encharcado, nível de rios e córregos elevado. Então, esses 60 dias entre setembro e outubro
outubro, com bastante chuva. Quanto à temperatura, ainda tem uma previsão de queda acentuada de temperatura no início de setembro, que pode trazer um leve risco para a formação de geadas. Depois disso, dificilmente tem previsão de geada, até porque em anos de El Niño, o inverno ele se torna mais curto em termos de temperatura mais baixa. Vai fazer frio ainda, mas esse frio fica cada vez mais espaçado. Bom, o próximo gráfico eu mostro para vocês a previsão para novembro e dezembro para a região, mostrando aí grande parte aí desse gráfico com bastante chuva, uma chuva bem frequente, volumosa, com alguns destaques, com alguns volumes mais elevados, e isso vai aumentando o risco para encharcamento de solo, aumento de nível de rios e córregos, ou seja, o desafio do produtor rural do Rio Grande do Sul neste ano vai ser enfrentar esse excesso de chuva, o que em muitos momentos, é claro que vai trazer dificuldades nos trabalhos em campo. E é claro que mantém o alerta, o risco para chuva em excesso, que pode trazer, por exemplo, o risco para deslizamentos de terra, além de enchentes em algumas localidades. Então, para resumir a expectativa para a próxima safra de verão, para a porção central do Brasil, uma certa irregularidade, mas sem deixar de chover. Áreas do Mato Piba poderão ter a chuva abaixo da média. E no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, a chuva, sem dúvida, deve ultrapassar a média histórica ao longo dos próximos meses, e pelo menos até o início de 2027 vamos sentir os efeitos do fenômeno El Niño. E para seguir tomando a melhor decisão em campo, conte sempre com a informação certa e o parceiro certo, porque quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Um forte abraço a todos e até a próxima!